Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a mais este estudo, onde nós estamos numa sequência de vídeos sobre o batismo. E hoje a gente vai ver alguns aspectos importantes pós-batismo. Como deve ser o comportamento de um cristão depois de receber o batismo. Bom, nós temos aí dois bons exemplos na Bíblia. Primeiro, o exemplo de Jesus. Como a gente viu no estudo passado, Jesus foi batizado, ele foi tentado pelo diabo, mas ele estava cheio do Espírito Santo e venceu essa tentação. Logo depois disso, ele começa a percorrer as cidades pregando o seu ministério. Nós também temos o exemplo dos apóstolos, que eles se batizaram e começaram a viver a vida para Jesus Cristo, pregando, exortando, ensinando, batizando outras pessoas e convertendo elas para Cristo. Então aí nós temos esses dois grandes exemplos de comportamento depois de receber o batismo. Mas o que dizer de muitos que falam a famosa frase que nem bíblica é, mas é uma frase assim: uma vez salvos, salvos para sempre. A gente viu muito claramente no estudo anterior que o batismo ele é requisito para a salvação, ou seja, ele é o passo que você dá para a salvação. Será que então, que depois que você batiza, você já está salvo, não precisa mais fazer nada? Bom, como a gente viu, né, do próprio exemplo de Jesus e também dos apóstolos, eles não ficaram sem fazer nada, pelo contrário, eles começaram o seu ministério e enfrentaram as tentações e todas as provações que eles tiveram e tiveram bom êxito. Mas vamos ver alguns textos que nos mostram que exige-se um certo esforço de cada um de nós, mesmo depois do batismo. Vamos ver o que nos diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Perceberam? Então, se você continuar pecando deliberadamente, mesmo conhecendo toda a verdade, você já não tem mais expiação pelos teus pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados foi em vão. Vamos ver agora o que nos diz em Romanos 6, do 1 ao 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Perceberam? Nós, os que morremos para o pecado, quando que a gente morre para o pecado? Não é no batismo? A gente viu que um dos critérios do batismo é o arrependimento dos pecados e que a gente, ao receber o batismo, a gente é purificado, a gente tem a remissão dos pecados. E aqui o texto nos fala bem claramente: nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Nós sabemos que mesmo depois do batismo a gente vai continuar pecando. Porém, a gente não pode pecar deliberadamente. A gente precisa manter esse exercício de arrependimento. A gente vai ver vários textos falando sobre isso. Vamos ver aqui
em Filipenses 2:12, o que nos diz: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Perceberam aqui? Era para continuar colocando a salvação deles em ação, com tremor e temor. Não era para se acomodar, não era para ficar parado, era para pôr em prática essa salvação, com temor e tremor. Aqui ficou bem claro no texto. Vamos ver o que nos diz também Hebreus 6, do 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Mesmo depois de terem recebido o Espírito Santo, o texto aqui ficou bem claro, eles caíram. E até aqui o texto fala que é impossível que eles se arrependam. Então aqui a gente percebe que é possível cair depois de ter recebido o Espírito Santo. Esse texto aqui ficou bem clara essa questão. Reparem que no versículo 4 ele falou que eles tornaram-se participantes do Espírito Santo. A gente já sabe, né? Depois que a gente batiza, que a gente recebe o Espírito Santo. No entanto, o que diz no versículo 6? Caíram. Eles caíram. E até diz que é impossível que eles consigam se restabelecer de novo. Então aqui ficou bem claro neste texto que mesmo depois de receber o Espírito Santo, é possível cair. Vamos ver agora o que nos diz em 2 de Pedro 2, do 20 ao 22. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Ficou claro como a água. Inclusive colocou os provérbios aqui, né? O cão voltou ao seu vômito, ou seja, ficou super claro aqui, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Encontraram-se novamente, ou seja, já tinham parado, mas aconteceu de novo, né? Nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Por que em pior estado? Porque antes eles não tinham conhecimento da verdade e estavam no erro. Mas agora eles estão de novo, mesmo tendo conhecido a verdade. Por isso que estão em pior estado. E ali até continua dizendo, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da verdade, né? Porque depois de o terem conhecido, voltaram as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. A porca lavada voltou a revolver-se na lama, ou seja, estava limpo e se sujou de novo. O cão vomitou para fora, mas ele foi lá e comeu de novo aquele vômito, ou seja, ele pegou de volta para ele. Então, aqui está super claro o texto. Vamos ver também a questão da importância de manter-se vigilantes. Vamos ver Mateus 24:42, o que nos diz sobre isso? Portanto,
vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa palavra vigiem quer dizer o quê? Fiquem acomodados, vocês já estão salvos mesmo. Já se batizou? Agora fica tranquilo, vai para tua casa, curte a tua vida. Será que é isso que está passando essa mensagem? Vigiai, vigiai, vigiem, porque vocês não sabem a hora. É isso que está falando, continuem, mantenham-se firmes. Lembra que a gente falou no estudo anterior que a gente tem que cuidar para não ser enganado por falsos pastores, por falsos pregadores? Aí você fica acomodado porque você entende, então realmente uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você se acomoda, mas não é isso que a Bíblia fala, como a gente está vendo aqui. A gente viu claramente no estudo anterior que o próprio diabo fez uso das Escrituras para tentar persuadir Jesus, para tentar enganá-lo. Jesus falou, mas também está escrito tal coisa, que se encaixa um pouco essa questão também. Em Mateus 24:13 nós também vemos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repararam? Mas aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então tem que ter uma persistência, tem que acontecer uma manutenção, tem que ser constante, tem que ser até o fim. Não tem como se acomodar e pensar, já está tudo resolvido. Não é desse jeito. Se a gente pegar aí 2 versículos anteriores para fazer para contextualizar aqui, no 11 diz, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Enganarão como? Pregando mentiras, enganando pessoas. No 12 diz, devido ao aumento dessa maldade, ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, ou seja, as pessoas vão se acomodar, elas vão se acomodar. E aí vem o 13, mas aquele que perseverar até o fim é que será salvo, certo? E também em Hebreus 10:36, a gente também vê um pouco dessa questão da perseverança. Vamos ver? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Repararam? Vocês precisam perseverar, vocês precisam continuar, seguir caminho. Então, depois do batismo, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, mesmo tendo sido lavado dos pecados, mesmo já depois de tendo se arrependido dos nossos pecados, a gente se arrependeu dos pecados para se qualificar ao batismo. Mesmo assim, a gente tem que continuar perseverando. Como a gente pode ler em João 14, no versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, ele é um ajudador que a gente recebe. Mas a gente viu que a gente precisa fazer uma manutenção. Aquele que pensa em estar de pé, acautele-se para que não caia. O que esse texto quer dizer? Vamos ver aonde que está esse texto? Em 1 Coríntios 10:12, a gente vê esse relato. Aquele que pensa em estar em pé, acautele-se para que não caia. Tem traduções que diz assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Repararam? Cuide-se, tome cuidado, toma ação, mantenha-se, manutenção, faça alguma coisa, não deixe que aconteça, né? Então existe sim uma ação. Em Gálatas 3:27, o que nos diz? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, o batismo ele representa um novo estilo de vida que você deve adotar.
é o nascimento de uma nova vida com o compromisso de seguir os passos de Jesus. É um compromisso que você está assumindo. A gente vai ver nos próximos estudos que o batismo, ele é um pacto. Ele é um pacto, é um selo que você recebe. A gente viu hoje que a gente precisa de manutenção. A gente precisa se manter firme. A gente precisa continuar perseverando até o fim, para então ser salvo. O batismo é um requisito para a salvação, porém, manter-se firme até o fim é necessário. Não é porque você batizou que você pode se declarar salvo, você precisa se manter até o fim, vivendo uma vida para Cristo. Não pecando deliberadamente, sempre exercitando o arrependimento. Tem aí também os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? A gente sabe que ao passar pela imersão na água, a gente recebe o Espírito Santo. E esse receber do Espírito Santo, qual que é a grandiosidade disso? Quais são os frutos que esse dom nos dá? Qual deve ser o nosso comportamento perante isso? E isso não vai acontecer assim automaticamente, você precisa se esforçar para isso. Vamos ver quais são os frutos do Espírito Santo? Vamos ver em Gálatas 5, 22 e 25 que nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, a gente passa a sacrificar as coisas da carne e passa a viver pelo Espírito. Repararam essa ação? Ao receber o Espírito Santo, a gente recebe os dons e a gente precisa exercitá-los, sacrificando os desejos da carne. Em algumas traduções, a gente vê a palavra longanimidade, né? Que aqui ela tá descrita como amabilidade, mas a longanimidade também quer dizer generosidade, que é uma virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outras pessoas. Em algumas traduções a gente também vê a palavra benignidade. No dicionário significa dotado de características boas, ou seja, uma pessoa bondosa. Aqui no caso a gente leu ela como bondade. Também em algumas traduções a gente vai ver a palavra temperança, que aqui ela está como domínio próprio, que quer dizer qualidade de quem é moderado. Então, todos esses frutos são comportamentos que a gente precisa desenvolver e praticar. É necessário exercitar esses dons. Uma vez que você se preparou, fez a preparação ali correta para o batismo, se arrependeu dos teus pecados, creu em Jesus Cristo de todo o teu coração, você automaticamente já fica mais propenso a desenvolver esses dons do Espírito. Porque se você quer seguir os passos de Jesus, você vai querer ser amável, você vai querer praticar a paz, você vai ser longânimo e bondoso, você vai automaticamente querer desenvolver os frutos do Espírito. Em Efésios 5,18 nos diz que a gente deve se deixar encher pelo Espírito Santo. Reparem, se deixar encher. A gente precisa praticar isso, deixar que isso aconteça, fazer com que isso aconteça, se deixar encher pelo Espírito Santo. Então aqui também nos mostra uma ação a ser feita.
Veja o que diz em Hebreus 3, no versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Repararam? Se é que nos apegamos, repararam a ação ali? Ou seja, nós precisamos fazer isso para receber aquilo. É exatamente isso que esse texto nos mostra. A palavra também nos mostra que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Nós precisamos zelar por esse templo. Tem aqui vários textos. Podemos começar com 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Repararam? E se você continuar lendo, no versículo 20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Repararam a ação? É preciso cuidar desse corpo. Vamos ver o que nos diz em Efésios 2, do 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Repararam, estão sendo juntamente edificados, é uma constância. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, a gente pode ver no estudo de hoje que mesmo pós o batismo, de a gente ter sido lavado dos nossos pecados, da gente receber o Espírito Santo, a gente precisa continuar perseverando, a gente precisa continuar na manutenção, procurando não pecar mais, desenvolvendo aí os frutos do Espírito, pregando as boas novas também, assim como Jesus e os apóstolos fizeram, procurando vencer as tentações. Ficou aqui então bem claro que não é bem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente recebe sim a salvação por meio do batismo, porém a gente precisa se manter firme até o fim. Por que você recebeu o batismo? Porque você creu em Jesus Cristo e porque você se arrependeu dos seus pecados. Você foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Então agora, olha o compromisso que você tem. Dali em diante você assume um compromisso de servir a Jesus, seguir seus passos. É uma mudança de vida. E essa mudança de vida, quando você se arrependeu dos seus pecados, como você pode continuar neles? Não há como. Você quer continuar evoluindo, você precisa se manter debaixo desta graça. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse estudo de hoje, onde a gente viu aí como deve ser o comportamento de um cristão pós-batismo, né? A gente vai abordar também, continuar aí com temas relacionados ao batismo. A gente vai ainda ver muitas passagens importantes sobre esse assunto e também qual é a fórmula batismal correta, que é um assunto bem aprofundado. A gente vai abordar essa questão de uma forma bem aprofundada. A gente vai pesquisar na Bíblia, palavra sobre palavra, escritura sobre escritura, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente vai ver também comprovações históricas sobre esse assunto para a gente chegar num denominador comum. É muito importante batizar, é um requisito de salvação,
é muito importante a gente se manter firmes até o fim, mas para realmente receber esse Espírito Santo e ter todos esses benefícios, será que existe um jeito certo de batizar, uma forma correta? A gente ainda vai abordar esse assunto ainda nesta sequência sobre o batismo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com alguém que você tem muita estima. Também deixe o seu like e até a próxima!